Oi gente, eu sou Jocilene Rocha e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é dia de falar de um clássico da literatura mundial, que é esse aqui, Os Miseráveis. Ele foi publicado pela primeira vez em 1862, simultaneamente em vários países, inclusive aqui no Brasil. E esse livro ele se popularizou bem rápido e tem várias adaptações no cinema, no teatro. O autor é o francês Victor Hugo, que nasceu em 1802 e morreu em 1885. E essa edição aqui, ela é a integral pela editora Martin Claret, do ano de 2014. Ela reúne os 5 volumes do romance, mais umas digressões do autor. Eu diria que 50% do livro aqui são digressões, mas eu não tenho certeza, viu? O livro completinho, ele tem 1511 páginas. Com espaçamento e diagramação confortável para ler, eu adorei ler nessa edição aqui. Mas se vocês preferirem ler apenas o romance, sem as digressões do Victor Hugo, se eu não me engano, tem em volumes separados também, né? Eu amei e adorei ler por essa edição completinha aqui. Eu aprendi muitas coisas sobre a Paris do século XIX, né? Aqui tem relatos sobre a Batalha de Waterloo, que inclusive tem um filme baseado nesse texto aqui do Victor Hugo. É claro que quando eu terminei de ler essa parte eu fui lá assistir o filme, né, da Batalha de Waterloo. Tem até várias páginas que falam sobre as estruturas do esgoto daquela época, né, como foi construído. E tem também, gente, aqui um texto sobre a revolta ou insurreição, como é dito aqui no livro, que ocorreu no ano de 1832. O autor, o Victor Hugo, ele estava lá nessa época, ele presenciou essa revolta, né? Essa insurreição. E caso vocês não estejam lembrados o que é digressão, bom, digressão é quando o autor está contando uma história e aí aparece algum elemento que lembra ele outra história. Então ele para de falar sobre o que ele está contando e aí vai contar essa outra história, né, que veio na memória dele. Aí quando ele termina de contar toda essa outra história lá, aí é que ele retorna para a história original e continua contando de onde ele parou. E aqui nesse livro tem muitas dessas digressões, como a Batalha de Waterloo mesmo, ela é uma das digressões aqui do livro. Como eu já falei, esse livro aqui tem 5 volumes e cada história dessa tem um personagem principal, como eu estou mostrando para vocês aí no vídeo. Mas existe um personagem que está ligado de alguma forma com todas essas histórias, que é o Jean Valjean. Jean Valjean foi preso e condenado a 4 ou foi 5 anos de prisão, mas acabou que ele ficou preso por 19 anos lá nas galés. E então ele foi preso porque roubou um pão para alimentar os seus sobrinhos que estavam chorando, morrendo de fome. E a irmã dele não tinha como alimentar os filhos, e Jean Valjean também não tinha dinheiro, né, para comprar alimento para os sobrinhos lá, e vendo eles naquele sofrimento todo, ele resolveu roubar esse pão para alimentá-los. Daí ele foi preso por isso e passou 19 anos fazendo serviços forçados nas galés. Inclusive, gente, os presos que faziam esses serviços pesados lá nas galés, eles eram chamados de forçados. E quando o Jean Valjean saiu da prisão, gente, ele saiu transformado, né, em um homem mais duro, sério e totalmente revoltado. E eu acho que ele teria sim seguido a vida de crimes depois de ter saído da prisão, né? Que na cabeça dele ele realmente era um criminoso perigoso, como era acostumado chamar lá na prisão. E de tanto repetirem isso para ele, acho que ele acabou acreditando realmente nisso, que ele era um criminoso e que não tinha mais salvação, e então provavelmente ele seguiria uma vida de crime se não tivesse acontecido uma coisa surpreendente na vida dele. Quando ele saiu da prisão, ele conheceu uma pessoa que foi a peça-chave na vida dele, né, para transformar a vida dele totalmente. Gente, eu coloquei o livro aqui atrás porque tá muito pesado para ficar segurando. E então, isso que aconteceu entre o Jean Valjean e essa pessoa deixou ele num tipo de choque, né? Ele parou assim, pensando, refletindo por muito tempo. Como é possível que ainda exista gente assim?
como é possível que ainda exista bondade na humanidade, porque Jean Valjean ele tinha perdido totalmente a fé, né? E então ele ficou por um tempo assim imerso em reflexões e mais reflexões, até que como se ele estivesse saindo de um transe, ele despertou e aí ele pensou, eu quero ser um homem diferente, eu quero refazer a minha vida. Ele queria ser um homem bom, honesto, de caráter, fazer o bem sem olhar a quem. E então, a partir daí, o Jean Valjean busca um tipo de redenção, custe o que custar. Mesmo tendo que abrir mão de muita coisa na sua vida, ele sofre muito, muito mesmo para conseguir chegar no seu objetivo. Mas ele não desiste. E para complicar a vida do Jean Valjean, aparece um investigador de polícia que chama Javert. Esse Javert, ele serviu lá nas galés na época que Jean Valjean estava cumprindo pena, então ele conhecia muito bem o Jean Valjean. E ele tornou-se uma pedra no sapato de Jean Valjean, né? Tipo um perseguidor. Mas isso não fez com que, em momento algum, Jean Valjean mudasse de ideia sobre o que ele queria para a vida dele, né? Sobre o que ele queria para a alma dele. O termo miseráveis aqui no livro, ele não se aplica somente a pessoas pobres, que passam fome, que não têm onde morar, que passam frio, não. Ele é bem mais abrangente que isso, porque uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade financeira, ela também pode ser uma pessoa miserável. A saga dos miseráveis, que são todos esses personagens que fazem parte desse livro aqui, como Jean Valjean, a Cosette, a Fantine e o Marius, se passa na França revolucionária ali do início do século XIX. Gente, esse livro aqui ele é riquíssimo em detalhes. E depois de ficar tanto tempo lendo essa história, eu fiquei apegada aos personagens e de vez em quando bate até uma saudadezinha deles. E essa foi a minha humilde opinião sobre o livro. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu super indico esse livro aqui, ele é muito bom, é muito rico, vocês vão ver o quanto que ele é bom. Não esquece de deixar o like aí de vocês, que ajuda muito o canal a crescer e a gente pode continuar conversando aí nos comentários. Eu respondo a todos, qualquer outra coisa que vocês quiserem saber sobre o livro, eu não falei muito aqui para não dar spoilers, né, que eu acho que qualquer detalhe que eu falar a mais ia ser um spoiler para vocês, eu não quero estragar a leitura. Leiam, gente, ele é maravilhoso. E um beijo para todos vocês, obrigada por me acompanharem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!